Brasil. E hoje eu vou conversar com Jefferson Rocha sobre um assunto que desde 2018 a gente vem brigando, 2017, né? 2017 a gente vem brigando. Jefferson Rocha, em alguns momentos, brigou quase sozinho. Eu não posso tirar aqui também, lá dentro do Congresso, a atuação do deputado Jerônimo Gergen, mas tem um grupo que deu morro em ponta de faca. E agora algumas alterações. Jefferson Rocha, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, amigos do Sucesso do Campo. Justamente, desde 2017, com o Fundo Rural muito antes, né? 2006, 2007, a gente já vinha lutando pelo restabelecimento da ordem, no sentido de colocar o tributo igual para todos os segmentos. Ou seja, lutávamos à época pelo princípio da igualdade e da isonomia. Não é, que o campo e a cidade tivessem equivalência nas contribuições patronais. Ganhamos em 2010, ganhamos em 2011, ganhamos em 2015, a unanimidade, e em 2017 aconteceu aquele julgamento político, que por 6-5, o Supremo, do dia para a noite, inverteu o posicionamento e passou a considerar constitucional algo que não existia nem no ordenamento jurídico. Pois bem. Jefferson, só para a gente destacar que esses outros julgamentos tinham dado a vitória por unanimidade, né? Tinha sido 11-0 e, de repente, lá em 2007, chegam 6-5 do nada. Unanimidade, 11-0. Muitos produtores, inclusive, receberam de volta o que pagaram a título de Fundo Rural. Ou seja, era uma tese já consolidada no âmbito da Suprema Corte Brasileira. Contudo, este julgamento político, no momento conturbado da vida nacional, onde a prioridade era fazer caixa, eles rasgaram o ordenamento jurídico, a Constituição, a jurisprudência, a segurança jurídica, para fechar o caixa daquele ano do governo. E, felizmente, nós não desistimos. E, a partir daquele julgamento de 6-5, começamos a traçar estratégias, Fabélia, para minimizar ou, quem sabe, resolver 100% do problema. Uma delas, que foi adotada, era justamente o embate jurídico, não desistir jamais acerca do resultado. Nós iríamos interpor recursos, iríamos criar teses novas, e tanto é que meses depois eu ajudei a confeccionar, inclusive, o relatório da Resolução 15 de 2017. Na verdade, o texto que eu apresentei para o relator à época, o senador Jader Barbalho, foi integralmente reproduzido na CCJ e aprovado à unanimidade também na CCJ, com algumas ressalvas, como da senadora Simone Tebet, que na época dizia que essa resolução não valeria para nada, né? Passados 5 anos, Fabélia, de tanta insistência, de tantos recursos, de tanta luta, o Supremo Tribunal Federal vai e reconhece que, ao menos parcialmente, a resolução do Senado teve validade para retirar do ordenamento jurídico a chamada subrogação. Ou seja, ele foi lá no artigo 30, inciso 4º, e disse agora, com o voto do ministro Dias Toffoli, que o inciso 4º do artigo 30 não existe no ordenamento jurídico, graças à força da resolução senatorial aprovada lá em 2017. E quais são as consequências, as implicações? A primeira delas, Fabélia, cooperativas, cerealistas, trades, frigoríficos, estes agentes adquirentes do agronegócio que tinham eventualmente débito de Fundo Rural e não aderiram a parcelamento ou a refis, não confessaram débito, esses vão ter a dívida absolutamente liquidada. Vai passar uma borracha no débito de todos estes elementos aí. É claro que alguns produtores são beneficiados na medida em que cooperativas também tinham esse problema. Eu mesmo tenho clientes no oeste da Bahia, clientes em Goiás, que têm esse problema aí. São cooperativas de produtores que acreditaram no Supremo Tribunal Federal em 2011, 2015, deixaram de recolher o Fundo Rural e sofreram autuações do fisco, com débitos realmente milionários. Esses débitos serão eliminados a partir da proclamação desse julgamento, que deve ocorrer sexta-feira agora, dia 16. A implicação para o produtor, Fabélia, também é interessantíssima. Pelo seguinte, aí uma tese nossa, da Andaterra, que está em juízo já, desde meados de 2018, e diz respeito
há um princípio em direito tributário, que é o princípio da estrita legalidade em matéria tributária. Se você não tem todos os elementos da exigibilidade de um tributo previstos em lei, o tributo é inexigível. E é justamente o caso do fundo rural da pessoa física. Eu lhes pergunto, como é que a adquirente de produção, a Bung, a Cargill, a ADM, a cooperativa, vai poder fazer a retenção do fundo rural a partir de janeiro do ano que vem, quando não mais estará presente no ordenamento jurídico o inciso 4º do artigo 30 da Lei 8.212, que prevê a subrogação, que é essa substituição tributária onde a empresa adquirente desconta e repassa ao fisco. Não havendo mais este elemento no ordenamento jurídico, o tributo é inexigível. Então fica o recado para aqueles produtores que justamente agora em dezembro fazem o seu planejamento tributário para o ano fiscal vindouro. Atentem bem para este fato, consultem os seus advogados, né? Eu mesmo presto consultoria para várias entidades do agro, Andaterra, Raíba, Sindibalsas, Asplan da Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, federações, enfim, sindicatos, associações, busquem orientar os produtores nesse sentido, porque você pode ter uma vantagem tributária enorme para 2023. Né? No caso, eu lá em Campos Novos, produtor rural, vou migrar da folha para a Receita Bruta. Por quê? Porque na Receita Bruta não tem lei para fazer a cobrança, a retenção, a subrogação do fundo rural. É evidente que devem se respaldar de um amparo jurídico, né? Para que vocês possam usufruir desse benefício. Jefferson, e em relação à pecuária de corte, ela também entra nesse benefício? Todos os segmentos, Fabélia. O que disse o Supremo Tribunal Federal por 6-5, e é interessante, porque tem 5 ministros dizendo que é constitucional, 5 ministros dizendo que é inconstitucional, ou seja, que vale, que não vale, e um ministro, que é o voto de Minerva, que é o Toffoli, que é um voto meio termo. Ele diz o seguinte: não, o tributo é constitucional, porém, não existe um elemento no inciso 4º, artigo 30, que lhe permita a cobrança através da subrogação. Ou seja, um pecuarista, quando vai entregar o gado lá para o Mataboi, para o JBS, para o Mafri, ele não poderá ser descontado 1,2%. Evidente, né? Isso se ele buscar um amparo, um remédio jurídico, né? Porque esse julgamento é numa ação direta de inconstitucionalidade, tem que ser publicado ainda dia 16, sexta-feira, e até que isso passe a valer para todo mundo tem um tempo. E aí, se o produtor quiser se antecipar isso, ele deve buscar sua entidade, sua associação, para que esse remédio jurídico seja utilizado. Mas o fato é o seguinte, Fabélia, daqui para frente, até que não venha lei nova a regulamentar esse tributo, a subrogação está deletada do ordenamento jurídico, de maneira a não permitir a cobrança do fundo rural para o empregador pessoa física. E só voltando, Fabélia, aquele histórico de 17, para fazer justiça também a todos aqueles que lutaram junto conosco. Sucesso do Campo é um exemplo disso, um meio de comunicação que nos ajudou muitíssimo por dar reverberação àquelas ideias, e isso contagiou toda a população do agro brasileira, e com aquela resistência, com a aprovação da resolução do Senado, a gente acabou na prática, Fabélia, eliminando 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, faltam 20 dias, virou o ano, vamos eliminar 17, eliminar 100% do chamado passivo do fundo rural com a decadência. Uma estratégia jurídica exitosa que só teve realmente, alcançou esse êxito graças ao sucesso do Campo, ao deputado Jerônimo Gerg e às inúmeras lideranças, entidades, sindicatos e associações que fizeram parte desta resistência contra tudo e contra todos. Vamos chegar ao fim dessa batalha com êxito, na esmagadora maioria dos casos, 100% de êxito. Aqueles que, infelizmente, fizeram adesão ao refis, é uma situação complicada, hoje já confessado, já parcelado, já pago, repetir é muito difícil, mas para aqueles que não recolheram, que não pagaram, esses sim, produtores rurais, vão ter liquidado o chamado passivo através da decadência e com amparo desse julgamento também por conta da ausência da subrogação no ordenamento. Bom, então eu acho que nós temos várias situações aí. Essa que está entrando na decadência e finalizando o passivo, aquele que foi notificado, ele foi autuado aí a dívida dele foi lá
Esse tem 3 saídas, Fabélia. Quem tem notificação tem 3 saídas. Exportação indireta, né, que pega todos os grãos, aí praticamente 60%, 70%, em alguns casos 80% exportados. Segundo ponto, esta tese que diz respeito à ausência de um dos elementos para a contribuição, para a cobrança, né? E justamente agora, por conta desse julgamento, esse produtor também pode levantar esse questionamento. Se não existe no ordenamento jurídico o inciso 4º do artigo 30, como é que ele ia pagar se não tinha no ordenamento? Nós estamos falando de inconstitucionalidade. Quando um dispositivo de lei é considerado inconstitucional, é como se nunca existisse, é como se nunca estivesse lá. Então, existem saídas ainda para aquele produtor que foi notificado e que está respondendo hoje, perante a Receita Federal, esses débitos de fundo rural. O que ele não matou com a decadência, ele mata com essas teses jurídicas que hoje estão reforçadas com o voto desse ministro Dias Toffoli, que já é de conhecimento público desde sexta-feira, mas alerta, né? Claro, que o julgamento só termina na sexta-feira, dia 16. É uma semana de plenário virtual. Todos já votaram. Muito difícil alguém mudar o voto. Agora, nesse Brasil, Fabélia, que nós já tivemos aqui várias vezes dizendo que a máxima lá do ex-ministro da Fazenda, Roberto Campos, é o que prevalece. O Brasil é o único país no mundo onde até o passado é imprevisível. Quem dirá o presente e o futuro. Então, muita cautela, muita calma nessa hora, mas o fato é o seguinte, aquele que não pagou, realmente ele foi beneficiado. Quem não pagou o tributo, e aí é engraçado isso, porque a gente sempre ouve falar, né, quem se dá bem é quem não paga. E, infelizmente, a Suprema Corte Brasileira chancelou esse adágio popular, que em direito tributário, muitas vezes aqueles produtores mais experientes, quando nós ganhávamos as ações lá de tutela, a gente sempre alertava, olha, é importante depositar em juízo, continuar pagando, porque a suspensão pode haver reversão. Aí sempre vinha aquele conselho de um produtor mais experiente dizendo o seguinte, olha, meu filho, aqui no Brasil, não pagando já é a grande vantagem. Então, isso tudo serve de lição. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele julga, é claro, um tema que nos interessa, mas ele acaba confirmando esse problema do direito tributário. Quem não paga é quem tem sempre a vantagem, porque você mata com decadência, você mata com os recursos que você dispõe para continuar lutando e acaba, no final da história, computando o êxito aquele indivíduo, aquele contribuinte que opta por não pagar o seu tributo em dia. Jefferson, eu quero te agradecer aí, nós estamos no nosso tempo aí apertado, e olha, Sucesso no Campo permanece à disposição para todas as lutas necessárias na defesa do produtor rural. Um abraço para você, se a gente não se encontrar mais, um bom Natal, um bom 2023 para você, para o Brasil, que Deus abençoe a todos nós. Certamente, Fabélia, e vai a lição também, sempre ter perseverança, sempre acreditar, nunca desistir. O Brasil está passando por um dos momentos mais graves da sua vida pública, né, da sua história política, e nós precisamos ter fé e acreditar que a verdade sempre há de prevalecer e que o bem sempre há de esmagar o mal a tempo e modo. Um abraço, Fabélia, fique com Deus e a todos do Sucesso do Campo. Até a próxima. Tchau, tchau.